Oi, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Nessa noite eu quero falar acerca de uma palavra de Deus, né? Mas em especial nessa noite eu venho falar sobre uma palavra que ela não se encontra dentro da palavra de Deus. Porém, ela tem sido dita diversas vezes, reproduzida por cristãos nos nossos dias, como se ela fosse algo da palavra de Deus, né? E o que eu quero alertar vocês é sobre isso, sobre palavras que as pessoas têm usado, que pessoas que têm o poder de ser chamado de representante de Cristo têm falado, né? Às vezes, amados, não é nem a intenção da pessoa falar uma palavra que não esteja na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem nos alertar que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se não tem busca, amados, né, certamente irá falar algo que não está na palavra. Por quê? Porque não conhece, né? E infelizmente a gente tem ouvido muito, né? E essa palavra que eu tenho ouvido muito de muitas pessoas dizerem é a seguinte: o que vem de Deus traz paz. Sempre que eu ouvi essa palavra, as pessoas dizendo para mim essa palavra, eu questionava, sabe? Eu questionava, mas como tudo que vem de Deus traz paz? As coisas de Deus não são assim, né? Mas ao mesmo tempo, amados, eu não continuava com aquele questionamento, porque eu ficava em dúvida se havia realmente esse versículo dentro da palavra de Deus, né? E a gente só pode debater com algo que a gente tem certeza, né? Então eu me calava ali, mas aquilo sempre ficou em minha memória. E quando foi esses dias eu vi na rede social essa frase, né? Dentro de um folder bonito, tudo decorado, escrito: o que vem de Deus traz paz. E lá estava o versículo, João 14, 27. Se você pegar aí no Google, você colocar o que vem de Deus traz paz, vai aparecer este versículo, né? E aí eu tirei um tempo, falei, não, eu preciso ver, sabe, o que realmente está dizendo essa palavra. Então eu tirei um tempo e fui conferir, né, essa palavra para me entender o contexto dela, o que queria dizer antes, o que estava querendo dizer depois, né? E aí eu fui lá em João e olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a deixo como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Primeiro que não é Deus falando, é Jesus falando aos seus discípulos. Jesus estava ali preparando, né, o coração dos seus discípulos, estava preparando ali porque ele já estava se preparando para ir para o Calvário, né, para fazer o sacrifício ali, né, para sua morte. E ele estava falando para os discípulos que ele iria, né, preparar um lugar, preparar morada para eles, né? Mais para frente ele passa a dizer sobre o Espírito Santo, que vai deixar o Espírito Santo com eles, né? E aí por final ele diz: vou deixar a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, né? E que vocês não tenham medo, não se preocupe com as adversidades do mundo, porque eu vou estar com vocês. O Senhor Jesus estava dizendo isso, né? Isso não tem nada a ver. O que vem de Deus traz paz. Amado, a palavra está totalmente distorcida, né? Se você for ver o começo, o meio, o fim dessa palavra, ela não tem o mesmo sentido, ela não tem a mesma intenção, né? Então, quem que vai duvidar, amados, de uma palavra que está lá com versículo? Ninguém vai duvidar dessa palavra, né? Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus e não querem conhecer, né? Porque a Bíblia ela é acessível a todos. Nós estamos num país onde, graças a Deus, ainda é permitido ler a Bíblia,
né? Então, não lê quem não quer, não conhece a Deus quem não quer, né? E aí, o que acontece? Você vai lá e lê a Bíblia e você sabe que essa palavra, ela fere os atributos de Deus, né? Tudo que vem de mim traz paz. Nossa, nós temos um Deus que só traz paz, né? Que só traz alegria, lógico, ele é um Deus que traz a paz. As consequências são de paz, mas a maneira com que ele age com o seu povo não é de paz a princípio, correto? Ele não traz a paz de princípio, né? O resultado é a paz, né? Nós podemos ver que muitos do que Deus colocou à prova, né? Uns passaram dentro da fornalha de fogo, né? Outros foram postos dentro de cova dos leões, né? Então, o que acontece? Deus colocou em situação difícil, não foi a paz que veio sobre esses homens, né? Mas foi a dificuldade que veio sobre eles. Mas no final, o Senhor trouxe a paz. Então, o que acontece? Aí, se você for lá em Mateus, capítulo 10, versículo, se não me engano, é o 32, ele diz assim: não pensem que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Novamente, o Senhor Jesus alertando seus discípulos para que eles não entendam que tudo que Jesus veio fazer é só trazer a paz, amor, alegria, não, né? Mas Jesus veio para ser a diferença, né? Para trazer a divisão. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre esse contexto de divisão, da espada e tal, porque tem todo um contexto por trás de tudo isso muito comprido, né? Mas assim, essa é a palavra de Deus, eu não vim trazer paz. Então, como que eu posso, amado, chegar para você e dizer tudo que vem de Deus traz paz? Eu não posso dizer isso. Eu não posso ser uma pessoa a reproduzir isso na vida de alguém, né? De repente tem pessoas que estão passando por dificuldade, né? O Senhor está ali colocando a pessoa no vale para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa tenha mudança de atitude, para que ele trabalhe na vida daquela pessoa, né? E aí chega eu, falo para aquela pessoa: olha, irmã, sinto muito te dizer, mas tudo que vem de Deus traz paz. Isso aí não é de Deus, isso é inimigo, né? E aí, ao invés da irmã procurar o conserto com o Senhor, ver o que Deus quer, né, através daquela situação na vida dela, o que eu vou fazer? Eu vou induzir essa irmã a orar, né, e repreender um inimigo que não existe, correto? É um inimigo que não existe, por quê? Porque foi o próprio Deus quem a colocou diante daquela situação. É o próprio Deus quem está aprovando, né? Então, o que acontece? Eu levo a irmã ao erro, né? E aí eu deixo ela entender de que o nosso Deus, ele não é um Deus justo, né? Que ele só vem sobre paz. Porque se ele vier só sobre paz, irmão, ele deixa de ser juiz. Porque o juiz, ele traz a paz sim. Ele traz a paz para aquela pessoa que foi injustiçada, né? Mas ele traz a sentença para aquela pessoa que foi acusada, para aquela pessoa que fez o mal, né? Ele traz algo de ruim para aquela pessoa, né? Ele não, na realidade ele é um juiz justo. Por quê? Porque a pessoa causou aquilo ali, né? E a recompensa ele terá. Então, como eu posso dizer que Deus, tudo que vem de Deus traz paz? Quer dizer, para a vida daquele que foi acusado, a paz de Deus veio sobre ele? Não veio. Veio a justiça. Veio a justiça. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês hoje, procurem aprender mais da palavra de Deus, procurem, sabe, entender quem é Deus através da Bíblia, né? Pare de ficar reproduzindo a palavra de Deus, sabe? Aquela coisa assim que, conheceis a verdade vos libertará, sabe? Aquelas frasezinhas que
as pessoas ouvem e ficam reproduzindo, reproduzindo, aí você abre a boca do crente, só sabe dizer aquelas palavras, né? E na realidade não tem conhecimento nenhuma da palavra de Deus, né? Eu acho que chegou a hora, amados, da gente se colocar uma posição mais correta diante de Deus, né? De não permitir com que as pessoas nos enganem, né? Não permitir com que sejamos enganados pela palavra. Por quê? Por causa de preguiça, né? Preguiça de ler, preguiça de buscar, né? Então, que vocês procurem sondar isso e não reproduzam mais, amados, essa palavra. Essa palavra não está na palavra de Deus. Essa palavra, ela não é, sabe, a boca de Deus falando, tá? Então, que vocês possam meditar nisso. Amém? Deus abençoe.